Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe. Os irmãos podem assentarem. Que bom que você veio cultuar conosco nesta noite. A sua presença nos alegra muito e com certeza ela alegra o coração de Deus. Amém? Você que me acompanha em casa pela rede de internet, não esqueça de compartilhar esse link, mande para alguém da sua família, nos ajude a evangelizar nesta noite. Você que vai ouvir depois essa mensagem também, você possa encaminhar para alguém, se inscreva no site da igreja, no YouTube, para você receber as palavras do Senhor. Amém? A palavra não é nossa, é de Deus. E eu gostaria com você nesta noite de compartilhar a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 30. Você conhece muito bem essa história, mas por isso que a Bíblia é maravilhosa. Ela se renova, né? Ela traz uma palavra nova às nossas necessidades. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 30. E se possível, eu vou pedir para você se colocar de pé, por favor, pela palavra de Deus. Somos reverentes a esta palavra. Lucas, no capítulo 10, versículo de número 30, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais roubaram, espancaram, e se retiraram, deixaram o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou adiante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo passou distante. Um samaritano, porém, que aí ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou as feridas, colocou-lhe azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que gastaste com ele, eu te pagarei quando voltar. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Te louvamos já por tudo o que está acontecendo neste lugar, Senhor. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado mais um dia na tua presença, Senhor, de poder estar aqui na tua casa, Senhor, ouvindo, Senhor, a tua palavra sendo ministrada já pelos louvores, por tudo que está acontecendo, Senhor. Abençoa também o teu povo agora neste momento, os que estão em casa também, Senhor. Fala conosco, Senhor. Por isso nós declaramos a nossa mente cativa, o nosso coração aberto, a tua ministração nesta noite. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Os irmãos podem assentarem. Glória a Deus. Como eu disse, essa passagem aqui é uma passagem da Bíblia, a qual você já ouviu falar, e ela tem às vezes como tema em cima, né, o bom samaritano. E nós vemos essa passagem aqui, ela está no livro de Lucas, e nós vemos aqui alguns personagens nesta passagem, e é acerca disso que eu quero falar um pouco com você. Não está dando nomes, né, mas tem algumas características em algum desses personagens. E quando nós começamos a ler esta mensagem aqui, pegamos do versículo de número 30 a seguir, mas, na verdade, esta mensagem, ela começa lá no versículo de número 25 do capítulo de Lucas 10, aonde aqui também tem um personagem aqui que fala no versículo de número 25, que levantou-se certo mestre da lei, e querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei, como lê? Respondeu-lhe: o homem amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Então Jesus disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Nós vemos aqui então esse primeiro personagem, que era esse doutor da lei, né? Alguma tradução está escrito doutor da lei. Uma pessoa que estava fazendo uma pergunta ali, não porque ele não entendia da lei ou porque ele não tinha nenhum conhecimento, porque a palavra vai dizer um mestre da lei. Ele estava fazendo essa pergunta, e a própria Bíblia vai dizer, querendo provar a Jesus, né? Querendo fazer um teste com Jesus. E é interessante porque quando nós lemos a Bíblia, você vai se deparar, né, sempre alguém testando Jesus, né? Sempre alguém tentando pegar Jesus em uma das palavras, né? Então, quando você lê, você vai ver sempre essa situação. Uma que você conhece, eu também, em João capítulo 8, né? Está lá da mulher adúltera, né? A qual foi pega no adultério e levaram ali e queriam apedrejar ela, e Jesus estava lá. E perguntaram também para Jesus, né? Na verdade, testando ele também, querendo condenar ele, porque se ele falasse que ela estaria absolvida, né, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se ele falasse que ou sim ou que não, ele falasse que não, estava indo contra a lei dos romanos. Então, toda vez tentava pegar Jesus. Mas o que nós percebemos é que Jesus sempre saiu com uma palavra, né? Aqui mesmo você vai ver que ele fez uma pergunta. A pessoa fez uma pergunta, ele fez outra pergunta daqui para lá. No caso da mulher também, ele não falou muito. Se você ler o texto lá em João 8, você vai ver que havia um alvoroço lá. Uns queriam tacar pedra, outros estavam falando acerca do que ela tinha cometido, isso e aquilo. E Jesus estava quieto, escrevendo no chão, né, na areia, com o seu dedo. Estava ali pensando, né? Alguns estudiosos falam que ele estava escrevendo os pecados das pessoas também, mas a Bíblia não relata. Mas o interessante é que quando Jesus ele se levanta para pronunciar em defesa daquela mulher, ele fala apenas uma frase. Ele fala assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E diz a palavra que todos foram saindo. Começou dos pequenos, e foram os idosos, e não ficou ninguém. E ele pergunta à mulher: cadê os teus acusadores? E eles foram todos embora. Eu também não te acuso. Vai, não peque mais. Então nós vemos assim que Jesus ele sempre tem um ensinamento. Às vezes esse doutor da lei queria, né, questionar Jesus, queria ali impor às vezes alguma palavra, mas Jesus ele sempre tinha uma sabedoria, sempre tem um ensinamento. Aliás, hoje, através da palavra, ele está trazendo mais um ensinamento aos nossos corações. E ele pergunta, né, o que está escrito na lei, como lês? E ele fala destes 2 mandamentos. E aí Jesus ele completa o texto que nós falamos, aonde ele começa a contar a história, a parábola dos bons samaritanos. E Jesus ele sempre está falando por parábolas. Até hoje também, às vezes, é que nós não estamos atentos. Mas Jesus ele usa várias formas para falar comigo e com você. Às vezes ele fala quando você participa de um evento, não precisa ser nem um evento da igreja, mas Deus usa ali uma palavra sábia, às vezes uma direção. Deus usa na criança, né? A criança às vezes contando uma história ministra na sua vida, numa atitude, e assim por diante. Jesus tem falado conosco todos os dias. Muitas vezes é porque nós estamos distantes, estamos com nossos ouvidos tampados, estamos com o nosso entendimento engessado e não conseguimos perceber a palavra fluindo no meio do povo. Mas Jesus usava de parábolas que era de fácil entendimento. Então, nós vemos aqui que o segundo personagem que eu quero falar com você era os ladrões. Não aparece o nome aqui, mas os ladrões dizem que roubaram aquele homem, espancaram aquele homem ainda, e a minha tradução vai dizer que deixando meio morto. A situação estava terrível. E essa personagem eu não preciso nem falar para você, né? Que você já sabe quem é o ladrão, né? O próprio João capítulo 10, versículo 10 vai dizer assim que o ladrão não veio somente para matar, roubar e destruir. Então nós vemos assim que muitas vezes nós temos se deparado, né? O povo de Deus tem se deparado com essas opressões através dos ladrões, né? Muitas vezes está roubando coisas nossas todos os dias. Todos os dias o ladrão ele está tentando roubar algo. Está tentando roubar às vezes a nossa felicidade, está tentando roubar às vezes a nossa paz, está tentando roubar às vezes a nossa comunhão, a nossa fé, a nossa esperança, mas nós sentimos às vezes a opressão,
Sentimos muitas vezes que algumas coisas são roubadas. E na verdade ele é tão astuto que às vezes ele não rouba. Às vezes ele coloca outra coisa no lugar. Ele tira a sua fé do seu coração, tira a esperança do seu coração e coloca outra coisa ali para você se ocupar com aquilo ali. Mas na verdade acaba roubando. Porque na verdade ele quer roubar as coisas de Deus, as coisas que realmente vão fluir na sua vida, principalmente a palavra. Às vezes você recebe a palavra aqui, quantas vezes eu e você recebemos a palavra do Senhor aqui, tantas palavras já este ano, né? Começamos com a campanha aí dos 12 cultos, você recebeu muitas palavras, e às vezes nós não guardamos, e às vezes não é porque não guardamos, às vezes porque outras coisas tomou o lugar daquela mensagem. Nós não conseguimos aplicar aquela mensagem às vezes e caiu no esquecimento. Mas a maioria das vezes hoje é porque ele tem tirado as coisas de Deus e colocado as coisas que são mundanas, as coisas que vai fazer a gente perder o tempo, né, perder o foco. Então, na verdade, estamos sendo roubados, né, e muitas vezes ele vem com violência mesmo, né, que é o caso que veio aqui. Além de roubar, ainda foi espancado aquele homem, dado como meio morto. Então, muitas vezes nós enfrentamos tantas adversidades, tantos problemas, parece que nós estamos numa luta, e realmente parece até que você apanhou até fisicamente, porque o corpo às vezes dói, não é só às vezes a mente que está cansada, não é às vezes só a mente que está oprimida, né? Não é apenas o enfraquecimento espiritual, mas também às vezes a gente sente até no corpo, a gente sente a opressão no corpo. Então muitas vezes o inimigo ele vem mesmo, ele é o ladrão mesmo, ele é o malfeitor, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir, ele vem para tirar a paz, e nós precisamos realmente se posicionar nesse tempo, nós precisamos batalhar. Então muitas vezes nós somos atacados, às vezes nós estamos realmente numa caminhada, como esse homem estava indo ali no caminho, e de repente aconteceu algo com ele. De repente os ladrões chegaram ali, de repente o inimigo chegou ali, roubou as coisas dele, deixou ele sem nenhum tostão, sem nada, e ainda bateu e deixou ele caído lá. Então talvez, eu não sei que condição que você chegou aqui, talvez você já apanhou hoje, né? Talvez você está apanhando, talvez você está perdendo as coisas. Então nós precisamos entender que Deus tem uma palavra de vitória hoje para nós, amém? Deus, ele tem uma palavra de vitórias. Então, esse segundo personagem é o ladrão, que você e eu já conhecemos, o inimigo do povo de Deus, o inimigo da nossa mente, da nossa alma, o inimigo que trabalha também todos os dias. Ainda bem que ele não é onipresente nem onisciente, né? Mas ele coloca os seus demônios, né? O seu exército para trabalhar contra o povo de Deus. E nós precisamos também se levantar. Há dois personagens aqui, eu coloquei os dois juntos, que é o levita e o sacerdote, a qual a minha tradução vai dizer que quando eles estavam descendo, eles viram o homem lá também, mas passou distante. E muitas vezes nós vemos assim que nós não exercemos realmente o amor, a palavra a qual Deus tem colocado no nosso coração. Muitas vezes nós vemos também pessoas caídas, vemos pessoas que apanharam, pessoas que estão afundadas nos vícios, pessoas que estão caídas à beira do caminho mesmo pedindo ajuda. E muitas vezes é por causa da religiosidade que às vezes está no nosso coração. Às vezes nós vemos muitas igrejas, muitas coisas, muitos dogmas dentro da igreja que bloqueiam às vezes a expressão do amor, do cuidado e realmente, né, do segundo mandamento, que é amar o próximo como a mim mesmo. Está certo que alguns estudos vão dizer que eles não poderiam tocar no cadáver, porque eles estariam impuros, não poderiam participar lá do templo, onde eles estavam indo exercer a função no templo. Mas na verdade nós vemos que, se formos aplicar, há muitas pessoas que têm a religiosidade no coração, estão travadas, estão engessadas. Na verdade as pessoas não estão exercendo esse segundo maior mandamento, né? A pessoa se tornou também egoísta, ao ponto de falar assim: eu cuido da minha vida, o que está lá perecendo, o que está à beira do caminho, o que está apanhando, o que foi assaltado, o que foi lesado, problema dele, ele resolve. Ou se não, o problema é do pastor, o problema é do líder de cela, o problema é de quem anda com ele, o problema é de todos nós, amém, irmãos?
Nós precisamos expressar o amor de Deus. Nós não podemos deixar essas pessoas cair da beira do caminho. Não podemos deixar essas pessoas perecendo à beira do caminho. Pessoas que estão ali muitas vezes já sofrendo há muito tempo, pessoas que estão ali esquecidas pela sociedade, pessoas que era como eu e você, que estávamos na beira do caminho. Às vezes não machucada fisicamente, às vezes não machucada, não machucada por levar uma surra fisicamente, mas com a mente, com o coração, com o espírito, machucado. Dado mesmo como texto ali, meio morto espiritualmente. Às vezes até a gente tinha a força, de acreditar. Às vezes a gente até erguia uma mãozinha lá e falava, me socorre, pelo amor de Deus. Mas aí a incredulidade que estava no nosso coração. E muitas vezes não tinha ninguém. As pessoas passavam distante, as pessoas passavam longe da gente, ninguém vinha para dar uma palavra, ninguém vinha para estender uma mão. Quantas vezes eu precisei de alguém estender uma mão? Quantas vezes eu estava à beira do caminho chorando? Muitas vezes quando eu estava à beira do caminho sem sonho. Muitas vezes nós estávamos à beira do caminho até pensando em suicídio, se matar. É verdade. Quando nós estávamos no mundo, por várias vezes a gente pensava, vou tirar minha vida. Ou também não dava nem valor à vida, porque não entendia o propósito de Deus. E há muitos que estão à beira do caminho precisando de mim e de você. Nós precisamos se libertar às vezes dos dogmas da religiosidade e realmente exercer o amor e cuidado. É por isso que eu gosto da célula. É por isso que eu amo a célula. A célula é o instrumento que vai buscar essas pessoas. As pessoas que estão caídas à beira do caminho. As pessoas que foram maltratadas. As pessoas que foram roubadas. Pessoas que estão machucadas realmente. A célula, ela vai e abraça essas pessoas. E aí muitas vezes a pessoa está lá na célula e você começa a perguntar para ela algo e ela vai relatar que ela não tinha nada, que ela estava perdida, que ela estava nos vícios, mas agora ela está se sentindo numa família. Não é assim, irmãos? Cadê os líderes de célula, não é? Aí ela fala assim, agora eu tenho uma família. Essa célula aqui é a minha família. De tão arrebentada às vezes que a pessoa chega, tão desacreditada, às vezes numa depressão profunda, sem saída, mas a célula foi lá, um irmão da célula foi lá, o líder foi lá, não passou distante, foi lá e estendeu a mão e socorreu aquela pessoa. Então nós amamos este trabalho de célula, porque esse trabalho de célula tem tirado muitas pessoas da beira do caminho. Aliás, foi numa célula, irmão Fausto, que eu fui lá, e onde eu me firmei realmente foi na célula, estava na beira do caminho, caído na beira do caminho, achando que estava certo, achando que aquilo ali era vida, achando que aquilo ali agradava o Senhor, mas na verdade eu estava ali, era sem projetos, sem sonhos, sendo minado todos os dias pelo inimigo. E quando eu falo minado, às vezes, no meu caso, não era por provação, mas era porque o inimigo trazia as propostas do mundo, trazia aquelas coisas que a carne gosta, trazia o pecado, às vezes, para você. E, na verdade, era levando você para a morte. Para a morte. Então nós temos que realmente se posicionar também. Não podemos deixar essas pessoas na beira do caminho. Nós estamos para cumprir aquilo que Deus colocou para nós, do pregar o evangelho, do amor e do cuidado. Então nós temos que entender. E o terceiro personagem aqui agora, o homem caído à beira do caminho. Esse aqui, como eu já falei, era eu e você, que estávamos à beira do caminho, caídos em nossos pecados. Aliás, todos estavam à beira do caminho, porque a palavra vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Estávamos mortos, na verdade, na beira do caminho. Eu e você caído ali, de tanto apanhar, de tanta incredulidade no coração, o coração fechado, porque se você falar que não ouviu o evangelho, é mentira. Desde pequeno a gente ouve o evangelho. Aliás, nós nascemos num país cristão, mas nós
às vezes, com a nossa incredulidade, há muito tempo o inimigo prendia a gente à beira do caminho, morrendo a cada dia na beira do caminho. Então, este homem caído à beira do caminho, sou eu e você, que diariamente sofríamos os danos por causa do pecado. E eu quero dizer para você, e também hoje, diariamente, pessoas estão sendo lesadas, irmãos meu e seu estão sendo lesadas pelo inimigo. Eles estão destruindo os sonhos das pessoas, estão destruindo os projetos das pessoas. Então, essas pessoas que estão caídas à beira do caminho são as pessoas que precisamos ir atrás, porque o homem à beira do caminho era eu, era você um dia. E um dia alguém chegou lá e pregou Jesus para você. Um dia alguém chegou lá e levou uma mensagem para você. Um dia alguém chegou lá e estendeu a mão para você e falou: vem, levanta, sai da beira do caminho, sai do lugar de morte, sai dos vícios, sai da prostituição, vem para a glória, vem para as promessas de Deus, vem para uma família. Eu lembro que quando eu recebi essa palavra, falou muito comigo, que a pessoa falou assim: tem uma família para você de Cristo. Eu não entendi direito até, mas quando eu recebi aquilo ali, eu falei: nossa. Aí falou assim: todos que estão aqui são teus irmãos e suas irmãs. E eu me alegrei. Uma pessoa que estava na beira do caminho, uma pessoa que estava morta espiritualmente, sem plano para com o Senhor. E aí aquela palavra, ela falou muito comigo. Você vai receber uma família quando você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E aonde você for, essa família vai estar presente. Se você mudar da cidade de Carapó e for frequentar outra igreja batista nacional, lá na Bahia, lá tem uma família, e é a mesma família minha e sua. O negócio é poderoso demais, é muita bênção. Não compensa ficar à beira do caminho. Não compensa nem sequer arriscar a beira do caminho, porque muitas pessoas hoje saíram da beira do caminho, mas estão retornando a cada dia. Estão se assentando já à beira do caminho. E logo, logo os ladrões vêm, os salteadores vêm de novo, e machuca, e rouba, e até vai matar. Então nós não podemos mais voltar. Nós conhecemos a verdade. Nós sabemos o que é o caminho. O caminho é um lugar tortuoso, este caminho que eu estou falando. Existe o outro caminho, que é o caminho de Jesus Cristo, aonde tem a verdade. Mas nós não podemos voltar. Hoje nós vemos muitas pessoas querendo voltar para o caminho. Por quê? Porque muitas vezes a proposta ali, como eu falei, se ainda te baterem, né, te dar uma surra e você sentir uma dor, tudo bem, mas é que eu falei, às vezes você está indo para o caminho, a lesão ali às vezes parece boa, porque o inimigo tem oferecido coisas boas, mas na verdade o caminho é morte. Aquele caminho que é que está falando que eu e você estivemos um dia, é o caminho de morte, morte eterna. Então nós precisamos realmente tirar as pessoas do caminho, não retornar para os caminhos, para aquele caminho de perdição. Então eu e você estávamos caídos no caminho, mortos espiritualmente, atolados, né, até o pescoço, dentro das práticas pecaminosas, dentro das coisas ilícitas, mas um dia nós fomos tirados da beira do caminho. Sabe por quem? Por esse quarto personagem, o samaritano, que representa Jesus Cristo. Ele passou, independente do caminho que você está passando, independente do que você está sofrendo, o caminho, na verdade, para Jesus, ele só tem um objetivo, de que você realmente se arrependa. Por isso, às vezes, nós ficamos no caminho para ter aquele arrependimento genuíno no nosso coração. Por quê? Porque ele está passando todos os dias por este caminho, para tirar pessoas da morte eterna, para tirar pessoas do sofrimento, para tirar pessoas da mão do ladrão, do saqueador, daquele que traz sofrimento, daquele que rouba sonhos, daquele que rouba projetos, daquele que rouba ministério, daquele que destrói casamento, daquele que destrói família. Jesus está passando todos os dias, o samaritano é ele.
que passou ali, a palavra vai dizer que ele parou e se compadeceu. Ele teve amor para comigo, para com você que estava ao caminho. E ele está à disposição até os dias de hoje. Todos os dias ele passa por esse caminho. E também nos deu a autoridade de andar neste caminho, de andar em meio, às serpentes, os escorpiões. Deus nos deu a autoridade para nós exercermos também esse amor para com o próximo. Amar Deus acima de todas as coisas, mas o segundo mandamento, amar o próximo. E isso está comigo e com você. E nós vemos que quando ele relata nesta passagem, é um grande amor. E Deus, ele tem investido muito nas nossas vidas. Diz assim que ele aproximou-se, ele no versículo de número 34 de Lucas 10, aproximou-se e enfaixou as feridas. Eu vou falar para você, quando eu leio esse texto aqui, eu fico tão maravilhado porque era um estranho, se você colocar no contexto. Mas Jesus, ele chega ali e ainda pega o cara e vai enfaixar as feridas dele. Na minha tradução vai dizer, coloca o azeite. Irmãos, esse azeite não é azeite qualquer, não é aquele azeite que você compra no mercado não, com um monte de mistura. Para ser um azeite cicatrizador, ele tinha que ser um azeite mais totalmente puro, sem mistura, um azeite bem guardado, bem armazenado e bem feito. Não é qualquer azeite. Então é algo valioso. Deus sempre deu algo valioso para nós. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Deus mandou o melhor. Deus mandou o primogênito para mim e para você. Você está vendo a importância sua e minha? O azeite naquela época não é igual hoje não. Principalmente esse daqui, que cicatrizava. Esse aqui tinha que ser puro mesmo. Tinha que ser esmagado mesmo ali da oliveira e bem armazenado. Não é esse azeite que você vai ali não, paga R$18, não sei nem quanto está o azeite, mas mais ou menos aí 18, 20, 30, não é isso não. Um azeite desse aqui é caríssimo. Deus, ele sempre traz o melhor para cuidar de nós. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Por isso que ele está falando, sai, eu vim aqui para te tirar da beira do caminho, para tirar às vezes você desse pensamento, para tirar você das garras do pecado, do ladrão. Por quê? Porque eu tenho coisas novas para você, e coisas boas, um azeite puro para derramar sobre a sua vida, amém? E eu estou aqui para sarar toda a ferida. Talvez nós estamos no caminho, por causa de uma ferida, às vezes uma falta de perdão, às vezes estão no caminho por causa da incredulidade, mas Deus está aqui hoje para sarar o nosso coração. Jesus, ele está passando aqui para tirar eu e você do caminho, amém? Deste caminho que é a perdição, desse caminho da morte, e colocar nos caminhos dele, que é vida. O caminho dele é luz, amém? O caminho dele é de promessas, o caminho dele é rumo à eternidade, amém? O caminho dele já está traçado. O caminho do mundo você não sabe. A qualquer momento você está andando aqui, você encontra um buraco, Ou na hora que você está andando aqui, daqui a pouco o caminho faz uma curva, te leva para um negócio de prejuízo, de dor, de sofrimento. Mas o caminho do Senhor é um caminho que Ele tem traçado para nós, amém? Mesmo que nós passamos por adversidades, mas se nós estamos nesse caminho, Ele está lá para curar as nossas feridas, para restaurar a nossa condição. Então, eu quero dizer para você, Jesus, Ele está todos os dias. A Bíblia vai falar que Ele está à porta batendo. Ele está nesse caminho, passando todos os dias. Por causa da sua onipresença, Ele consegue estar em todos os lugares. Ele consegue estar no meu caminho, Ele consegue estar no seu caminho, Ele consegue andar no teu caminho, Ele consegue andar em todos os caminhos, amém? Isso que é maravilhoso. Não é só no meu caminho, mas Ele consegue andar nos caminhos de toda a humanidade, porque Ele é o Deus onipresente, amém? Glória a Deus. E eu quero falar aqui do quinto agora, o hospedeiro. E é esse que eu quero dar ênfase. O hospedeiro. Porque diz que Jesus, o samaritano, ele colocou ali o azeite, lavou com o vinho, colocou sobre a sua cavalgadura e levou a uma hospedaria. Levou até uma hospedaria. E diz que ali ele chegando naquela hospedaria, ele partindo no outro dia, tirou 2 denários
e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que ele gastastes com ele, pagarei quando voltar. Amém? Preste atenção. Esse hospedeiro, na verdade, hoje a gente nem usa mais isso daqui, né? Essa aqui era uma palavra antiga, né? Hoje usa hotel, né? Pousada, né? Então ele levou essa pessoa ali naquela hospedaria, naquela pousada ali. E diz a palavra que ele chegou ali, deixou o rapaz ali, já pagou de entrada ali, né? Os 2 denários para aquela pessoa cuidar daquele enfermo. E diz que ele ia voltar, falou assim: se você tiver algum gasto a mais, eu vou voltar e vou pagar. O que eu quero que você entenda com isso aqui? Hoje, eu e você, nós temos que colocar nessa posição também. Nós somos as pousadas, amém? Você é uma pousada para receber quem? Receber aqueles que Jesus vão mandar, amém? Por isso que quando você abre a sua casa para uma cela, lá se torna uma pousada, uma hospedaria, aonde vai chegar pessoas enviadas, trazidas por Jesus, pessoas, como eu falei, que estão nas drogas, pessoas às vezes que estão destruídas, pessoas às vezes que já apanharam, já foram massacradas pelos ladrões, pelo diabo, chegam lá sem esperança, chegam lá sem fé, chegam lá sem dinheiro às vezes, chegam lá sem nada, e aí você fala: eu sou pousada aqui, vem. E às vezes você tem que gastar, né? Às vezes também a gente gasta tempo, né? Esse samaritano, se você se colocar na minha e na sua posição, ele estava indo também. Ele poderia fazer igual o levita, o sacerdote. Ele poderia não dar atenção. E muitas vezes requer tempo, né? Você principalmente que é líder, você que cuida de pessoas, aí a ovelha liga lá, você atende. Aí de repente tem que ir lá fazer uma oração. Você tem um compromisso com a igreja, tem um compromisso. Requer tempo. A hospedaria requer tempo. E muitas vezes você investe também, você oferta, né? Às vezes nós juntamos a célula. Quem tem uma roupa aqui, que número você veste? Aí 40 e tal. Quem veste aqui já ajeita ali uma roupa, às vezes auxilia com alimento, a igreja ajuda. São todos aqui hospedaria. E isso que eu quero que você entenda. Deus tem levantado eu e você para ser pousada aqui, amém? Para receber. Porque se Ele vai tirar as pessoas do caminho, para onde que Ele vai levar? Para a pousada, para a igreja. Aí às vezes a pousada é lá pertinho. A pousada está lá no Santa Marta, a pousada está lá na Jari, a pousada está aqui na Planalto, a pousada está ali no centro. Não é verdade? Tem um monte de pousada aí, dia de quarta-feira. Amanhã que vai ser a cela, tem um monte de pousada com as portas abertas. Só esperando chegar quem? Os que estavam caídos na beira do caminho. Agora, sabe que posição que eu me coloco e que às vezes essa mensagem falou muito comigo? Porque Jesus, ele está vindo no ombro, está trazendo ali na cavalgadura dele, às vezes trazendo 1, 2, 3, 10 enfermos, 10 que estavam no caminho dado como meio morto, e aí ele não consegue achar uma hospedaria. Por quê? Porque você já foi levantado para ser hóspede, mas você não quer. Para ser uma pousada, mas você não quer. Por isso que é importante a gente colocar o desejo no coração de ter uma célula em casa, de ser um anfitrião, ou simplesmente também de você poder participar da célula para ajudar, porque quando você ajuda, você se torna uma pousada ambulante. Aonde você vai lá, você ajuda a pessoa. Às vezes você chega lá com uma palavra, às vezes você chega ali com uma ajuda mesmo, que nem eu falei, financeira. Às vezes você vai atrás ali e cura as feridas, tira aquela pessoa, às vezes, pessoas que às vezes estavam para se suicidar, mas chegou uma pousada ali e abraçou ela e acolheu ela, e ela desistiu daquele pensamento. Quantos testemunhos nós já escutamos? Pessoas que falam assim: eu vou tirar minha vida hoje, mas aí ia andando pelo caminho da morte, o ladrão às vezes já batendo, aí encontravam uma pousada aberta. Aí a pousada falava: não, rapaz, existe um Jesus que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Ele não quer que você morra ou se suicida. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Então eu louvo a Deus. Nós louvamos a Deus por cada anfitrião que abre a porta da sua residência, que se torna uma pousada, uma hospedaria de Cristo ali.
Por quê? Porque esse ano nós estamos falando de crescimento. Então Deus vai tirar muita gente, Jesus vai tirar muita gente do caminho da morte, da mão dos ladrões, mas vai levar para uma pousada. E a pousada tem que estar com portas abertas. E a pousada é eu e você. Por quê? Porque há vários caminhos. O caminho que eu ando, às vezes a irmã Maria não anda. Ela vai encontrar pessoas diferentes lá. Ela vai poder ajudar pessoas diferentes naquele caminho. Às vezes é uma pessoa no trabalho, às vezes você que estuda é uma pessoa na escola que está morta à beira do caminho. Então são diferentes caminhos. Então precisa ter várias pousadas abertas, porque você vai encontrar amigos seus, você vai encontrar parentes seus para levar para a pousada. Onde você olhar tem gente à beira do caminho. Então precisamos desses hospitais, vamos dizer assim. Pessoas que cuidam, pessoas que amam, pessoas que realmente estão com as portas abertas dizendo, eu sou pousada, eu quero servir. E na verdade esse seria realmente a primeira vontade nossa, sabe por quê? Porque um dia alguém levou você para uma pousada, você não pagou nada. O cara ofertou na sua vida muitas vezes, ofertou o tempo dele, visitou você, né? Às vezes você também já recebeu até ajuda financeira ou oferta, e hoje você está aqui agora. E às vezes nós estamos egoístas, com as portas da nossa pousada fechadas, não querendo receber ninguém. Sendo que um dia alguém levou nós lá, tratou da gente, pagou lá o preço, né? E nós não fazemos as mesmas coisas. Então nós temos que entender que isso... nós temos que mudar nesse tempo. Se nós estamos falando de crescimento, precisamos realmente abrir a nossa pousada espiritual para receber as pessoas. Às vezes, como eu falei, está perto de você, às vezes é um amigo seu, às vezes é alguém lá no seu trabalho, às vezes é alguém com quem você estuda, pessoas que estão machucadas, pessoas que foram assaltadas pelo inimigo, pessoas que estão condenadas à morte no caminho, e eles precisam realmente de uma pousada para descansar a sua mente, o seu coração, para trazer o renovo de Jesus na vida deles. Mas muitas vezes nós falamos assim, a minha pousada está cheia, eu não tenho mais lugar, eu já tenho a minha família para correr atrás, eu já tenho o meu trabalho que me ocupa muito tempo, esse quarto está preenchido, mas e o outro quarto? Não, o outro quarto eu estou cheio de WhatsApp, não tem lugar na minha pousada para cuidar de pessoas. Aí eu, lá do fundo, não, lá eu fico o Facebook, o Instagram, fica tudo lá também, não tem, minha pousada não tem, está lotada. Lotada do quê? Lotada de coisas do mundo, não está lotada de pessoas, não está lotada de amar o próximo como a ti mesmo. Cada quarto desse daqui, você poderia colocar uma pessoa. Para um pouquinho às vezes de rede social, vai fazer uma visita, vai tomar um tereré, abre a pousada para receber aquela pessoa. Mas nós falamos assim, não, minha pousada está cheia, não tenho tempo para nada mais, pastor, não tenho tempo, nem vem com essa história aí de falar de pousada na minha casa, de abrir uma cela, porque eu não tenho tempo. Pois é, um dia você estava na beira do caminho e alguém teve tempo com você, alguém abriu a pousada, um dia você veio para esta igreja e você foi bem recebido também, e ainda está sendo bem recebida, a pousada está lá, ó, a porta fica aberta, a porta espiritual é aberta 24 horas, para quem quiser chegar, amém? Mas o que eu quero falar com você, para te motivar mais ainda, sabe por quê? Esse versículo é tremendo, é lindo e maravilhoso, porque ele diz o seguinte, ele pagou os 2 denários, mas ele disse mais, ele diz assim, tudo quanto gastares com ele, eu pagarei quando voltar. Aleluia. Não entendeu, você não entendeu. Sabe o que Jesus aqui, o samaritano que estava representando, chegou lá, levou o cara lá e falou assim, ó, você pode gastar o tempo, você pode gastar dinheiro, você recebe aí, recebe, cuida com amor, né? Dá cuidado para ele, dá carinho, né? Ajeita a vida dele, direciona ele aí nos caminhos do Senhor, consolida ele aí, e é o seguinte, se o gasto que você teve aí, não importa, ele não falou assim, ó, vou deixar, pagou os 2 denários, ele não falou assim, quanto que vai ser para ele ficar curado? Quanto que você precisa para ele ser curado? Ele não perguntou, ele falou simplesmente o seguinte, ó, quando eu voltar,
Aleluia. Quando eu voltar, vou ler aqui para você de novo, ó. Partindo outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, que é eu e você, e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Ele era o samaritano, ele era Jesus, ele vai voltar e você vai receber, amém? Vai receber. Então, e ele é dono do ouro e da prata, ele que estralar o dedo lá, ele mandar uma palavra, paga na hora. Às vezes você já está recebendo, tanto aqui como no porvir. Mas lá em cima, lá diz que tem o tal do galardão, a recompensa. E você que é pousada vai receber lá. Quando eu voltar, eu vou pagar. Então, você vai falar assim, e muitos vão receber, porque muitos gastaram tempo, muitos gastaram amor, muitos gastaram cuidado, muitos abriram a pousada e disseram assim: tem bastante quarto, pode trazer, Jesus, traz os feridos, traz os viciados, traz os depressivos, traz aqueles que estão mesmo arrebentados às vezes, sem esperança, meio morto, pode trazer, na minha pousada cabe. Por quê? Porque eu vou ter recompensa. E ele deve estar falando, ele falou desse jeito aqui, eu escrevi aqui, falou assim: eu fui ali e já volto, né? Eu vou me ausentar por um tempo, mas eu vou voltar. Eu fui passar um tempo na casa de meu pai, né? Mas ele sabe o dia da minha volta. Mas quando eu voltar, não importa o que você gastou, eu vou pagar, eu vou dar de volta, amém? Eu vou dar de volta. Então nós precisamos entender isso. Não podemos ser apenas como no capítulo de Tiago 1:22, não ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Receba essa palavra hoje do Senhor Jesus, se coloque na presença dele e fala assim: Senhor, eu quero ser pousada, a minha hospedaria está com as portas abertas. Se o Senhor vai mandar para a minha vida cuidar, manda pessoas. Se o Senhor vai mandar lá na célula, eu vou ajudar meu líder. E você que quer abrir uma célula, abre a porta da sua residência para receber uma pousada, uma hospedaria, para receber quem? Doentes mesmo, pessoas que estavam à beira do caminho e à beira da morte. A pergunta seria: eu estaria sendo o próximo para aqueles que estão precisando? Será que estou nessa posição de próximo mesmo? Amando, cuidando? Ou será que eu estou na outra posição? Eu recebi, tchau, obrigado. Não quero mais se envolver com nada não. Não quero abrir a minha pousada para ninguém. Eu quero simplesmente ficar quietinho, sentadinho e não ajudar. Mas entenda, você recebeu de graça. Alguém cuidou de você, alguém está cuidando de você. Alguém está cuidando de mim. E nós precisamos exercer esse amor para com o próximo. Amém? Então, eu quero dizer para você, coloque isso no seu coração. Se nós receber pelo menos uma pessoa nesse ano, talvez você receber até 2 pessoas na sua pousada, na sua hospedaria, para cuidar dela, além de Deus, o dia que Jesus voltar, vai te recompensar poderosamente. Já vai te recompensar nesse tempo, porque a Bíblia sempre fala sobre as obras. Quando nós praticamos as obras, nós somos criados realmente para praticar as obras. Então eu quero dizer para você, vai ser bênção, você vai realmente receber do Senhor muitas coisas boas. E além do mais, é prazeroso, irmãos. É prazeroso quando você vê uma família restituída, quando você vê uma pessoa que estava na droga, né, hoje louvando a Deus, pregando o Evangelho. Quando você vê uma família que estava destruída, um casamento que estava a ponto da separação, eles chegaram à hospedaria porque Jesus mandou eles lá, Jesus trouxe eles lá. Entendeu? Essa que é a responsabilidade, porque Jesus, ele trouxe para mim e para você. Amém? Às vezes você percebe assim: o que esse cara veio fazer aqui? O que essa pessoa veio fazer aqui? Não! Foi Jesus que mandou ela lá para você. Você vai ter que olhar diferente. Chegar alguém lá na sua cela, chegar alguém lá para pedir para você tirar ela do caminho, não foi ela, foi Jesus que tirou. Jesus que foi lá primeiro, curou com a palavra, derramou o azeite sobre ela e falou assim: agora eu vou te levar numa pousada, a pousada de tal pessoa, porque lá você vai ter o cuidado, lá você vai ter o amor, lá você vai ter uma família, lá você vai ter realmente uma direção
nova na sua vida, um caminhar novo. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero fazer uma oração em cima desse último personagem, que é o hospedeiro, a pousada. Eu e você podemos, com certeza podemos, porque, como eu disse, se é Ele que socorre as pessoas, se é Ele que envia a pessoa até você, é porque Ele sabe muito bem do seu potencial, Ele sabe muito bem que você pode cuidar dessa pessoa, Ele sabe muito bem que esta pessoa vai realmente ser um discípulo seu, vai ser uma pessoa que vai andar às vezes junto com você, vai crescer junto com você. Isso que é o gostoso, a transferência de vida. O cara estava às vezes lá como eu e como você, morrendo, sendo assaltado, perdendo, depressivo e um monte de coisa. Olha a posição que nós estamos hoje às vezes. Deus fez grandes obras. Por quê? Porque Ele tirou e levou para alguém, e alguém estava com as portas abertas. Essa igreja está de portas abertas para você, amém? Aqui é uma pousada 24 horas para receber você. E você que é de uma célula, você que é um líder de célula, ou você que quer abrir uma pousada aí, ó, tem vários bairros aí para receber pessoas. Eu quero orar sobre isso. Você colocar o desejo no seu coração de receber pelo menos uma pessoa, ou duas. Já vai pensando no nome dela aí, talvez é o teu irmão que está dentro da sua casa, talvez é teu esposo, talvez é o seu tio, talvez é o teu patrão lá, talvez é teu amigo lá na escola. Parece que está bem, mas ele está morrendo à beira do caminho, está no pecado, está às vezes sofrendo, já foi assaltado várias vezes, já bateram às vezes nessa pessoa, muitas vezes, e Deus está falando assim: abre a pousada que eu vou levar ela para você, amém? Abre o seu coração, vamos estar orando. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus que trabalha, Senhor, ó Deus, desde a antiguidade, Senhor, até os dias de hoje, Senhor. O Senhor está passando todos os dias por este caminho, Senhor, um caminho aonde há morte, um caminho aonde há enfermidade, Senhor, um caminho aonde há tristeza, Senhor, um caminho aonde os ladrões têm roubado os sonhos das pessoas, têm roubado os projetos das pessoas, têm levado a fé embora, Senhor, têm levado a esperança, Senhor, têm deixado a dor, Senhor, têm matado essas pessoas, ó Deus, espiritualmente, Senhor, ministerialmente, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, nós nos colocamos agora, Senhor, na Tua presença, Senhor. Sonda o coração dos Teus filhos, ó Deus, como o Senhor tem sondado o meu coração, Senhor. Ó Deus, e coloca, Senhor, o desejo, Senhor, nos direciona, Senhor, a abrir as portas, ó Deus, para ser, ó Deus, hospedaria do Senhor, ó Deus, para ser pousada do Senhor, ó Deus, porque o Senhor precisa tirar essas pessoas, ó Deus, e enviar elas para alguma pousada, Senhor, e nós nos colocamos, ó Deus, à sua disposição nesta noite, Senhor. Envia, Senhor, a quartos, ó Deus, vagos, ó Deus, na nossa pousada, Senhor, ó Deus, mas muitas vezes também, Senhor, nos dá, ó Deus, discernimento, Senhor, ó Deus, nos dá capacitação para organizar a nossa pousada, Senhor, para abrir mais cômodos, ó Deus, para cuidar, ó Deus, para exercer realmente os mandamentos, Senhor, de amar o próximo como a nós mesmos, porque um dia éramos nós que estávamos à beira deste caminho, mas hoje, Senhor, nós podemos ser pousada, Senhor. Hoje o Senhor nos concedeu, ó Deus, graça e misericórdia, Senhor, e hoje nós podemos dizer: não estou mais na beira do caminho, mas eu quero ajudar aqueles que estão à beira do caminho. Eu quero abrir a porta da minha pousada para cuidar, para amar, para consolidar, para fazer discípulos, ó Deus, para cuidar dessas pessoas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, abençoa o Teu povo, Senhor. Aqueles que já são pousadas, Senhor, já estão recebendo agora, Senhor. Mas ainda, como diz a Tua palavra, o Senhor um dia vai voltar, aleluia. E o Senhor, ó Deus, vai pagar tudo, Senhor. Ó Deus, não que o Senhor tenha alguma dívida conosco, Senhor, mas que o Senhor ama a Tua obra, Senhor. O Senhor ama a salvação de vidas, Senhor. As vidas são muito importantes para o Senhor, ó Deus, e nós temos certeza, Senhor,
E vamos receber tanto nesse tempo, como ainda os galardões, ó Deus, a recompensa no porvir, Senhor. Por isso, Senhor, nos usa, Senhor, nesse tempo, Senhor, nesse tempo de crescimento, Senhor. Que as nossas pousadas, ó Deus, estejam sempre com as portas abertas, Senhor. Ó Deus, abençoa cada líder, Senhor, abençoa os nossos pastores, ó Deus, que são pousadas permanentes, ó Deus. Ó Deus, que são pousadas que estão abertas, ó Deus, 24 horas, ó Deus, recebendo o público, o povo do Senhor, ó Deus. Esta igreja, Senhor, que é uma grande pousada aqui na Vila Planalto, Senhor, continue abençoando, Senhor, ó Deus, construindo muitos e muitos cômodos, ó Deus, para que possa abrigar, ó Deus, essa multidão, Senhor, que está à beira do caminho, Senhor. Usa o teu filho agora, Senhor, toca no coração de cada um, Senhor. Ó Deus, que o amor do Senhor, ó Deus, por vidas, invada cada coração nessa noite, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, deixar o egoísmo, deixar, ó Deus, as limitações, ó Deus, e realmente se voltar para a grande obra, ó Deus, do reino, a pregação do evangelho e o cuidado e o amor para com as pessoas. Pai, nós oramos e colocamos a nossa vida à sua disposição, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?